Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk número 2 e Biz que você vai nos encontrar. E lembrando sempre que também estamos no YouTube, o canal do Talk to Biz no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Tem as lives que a gente está fazendo para o Up to Date, tem os comentários do review, enfim, tem conteúdo muito bacana no nosso canal. Vale a pena vocês darem uma conferida. E hoje esse é o último episódio da nossa série sobre produtividade. Na verdade, quando eu gravei o primeiro, nem estava pensando em fazer uma série, né? Mas a gente começou esse papo sobre produtividade e ele acabou se desenrolando em outras temáticas, né, em subdivisões. Então a gente acabou falando primeiro sobre modelos de gestão e seu impacto na produtividade. No último episódio falamos sobre tecnologia e seu impacto também na produtividade. E hoje eu quero fechar com esse último ponto, que é a influência dos líderes e da liderança na produtividade e no engajamento de um time. Nem preciso dizer que nesse aspecto nós também somos deficientes. Você vai dizer assim, puxa, esse Bruno só reclama, enche o saco com tudo, mas é claro que a gente não tem como fugir disso. Se eu mesmo falei nos 2 últimos episódios que nossos modelos gerenciais e a nossa percepção sobre como uma empresa deve funcionar são ultrapassados, certamente o mesmo se aplica ao aspecto da liderança. Mas vamos começar pelo começo. Qual é o papel do líder? Eu vou aqui chover no molhado, mas a gente precisa voltar nesse assunto, mesmo que ele já esteja meio que no senso comum. O líder não é líder apenas por estar no comando. Por isso temos aquela velha diferenciação entre líder e chefe. O primeiro inspira e atua como uma espécie de técnico, tentando montar a melhor equipe, extraindo o melhor de cada um. O segundo vem de uma percepção feudal do trabalho. Seu papel está muito mais para fiscalizar, pressionar, ameaçar, para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. E aí, só por essa definição, vocês já certamente perceberam que o chefe, no sentido clássico, é perfeito para as empresas que funcionam por uma perspectiva extrativista, que por acaso é o caso de boa parte das empresas brasileiras. Em modelos de gestão mais atrasados e lineares, o indivíduo que ocupa uma posição de comando está ali mais para cobrar e para extrair o máximo possível de cada um do que para qualquer outra tarefa. Isso também tem uma relação direta com uma visão muito linear do trabalho. Numa perspectiva industrial, o trabalho consistia muito mais em operações mecânicas, cada etapa seguida da outra e de outra e de outra, de maneira mais estruturada e também organizada. Nesse tipo de ambiente, a figura do capataz, daquele que garante que todo o tempo está sendo usado para a repetição do esforço mecânico, é fundamental. Quem ouviu o episódio 175 vai lembrar inclusive da produtividade medida por repetições. E isso tem total correlação com o trabalho pela perspectiva mecânica. Tanto é que alguns dos pensadores do campo da administração do início do século passado mediam a produtividade literalmente cronometrando cada tipo de tarefa que era desempenhada. É óbvio que eu não estou aqui criticando esses modelos porque eles são fruto de um determinado momento histórico e serviram para um determinado contexto. De certa maneira, eles ainda podem ser modelos úteis dependendo da realidade que temos, mas o problema é que quando eu tento adaptar esses modelos para uma lógica de serviços e serviços ligados à economia do conhecimento, aí a conta não fecha, aí a coisa não termina bem.
Por exemplo, como eu consigo cronometrar tarefas criativas em uma agência de publicidade ou uma agência de conteúdo? E será que eu quero que o conteúdo criativo seja planificado dessa maneira? Esse não era justamente o problema denunciado lá pelos pensadores da escola de Frankfurt, quando cunharam o conceito de indústria cultural? Só que naquela época cabia uma diferenciação, a grande indústria responsável por criar produtos e a esfera artística / criativa, vamos dizer assim, de espírito livre, mas focada em aspectos reflexivos. Agora, de repente, vocês estão um pouco perdidos. Onde é que o Bruno está querendo chegar com tudo isso? Vamos lá, acompanhem meu raciocínio. Quando eu falo de uma economia do conhecimento, isso significa que boa parte dessas empresas deixou de ter uma estrutura produtiva linear, porque quase sempre estão lidando com problemas complexos que dependem de um esforço mais analítico e multidisciplinar. Mesmo que eu não esteja falando propriamente da criatividade, da indústria criativa, de maneira geral, o esforço analítico ou o empenho objetivando a inovação estão muito mais próximos da produção artística, a nível de necessidade de abstração, de pensamento, de reflexão, do que do empenho mecânico presente em uma fábrica tradicional ou em uma estrutura extrativista. Essas empresas não são mais lineares. Quase sempre elas acabam sendo obrigadas a adotar uma configuração mais em rede, embora no final das contas as suas lideranças ali ainda estejam pensando com uma cabeça linear. E aí, nesse caso, o trabalho não pode ser medido mais pelo esforço repetitivo ou pela sua mecanicidade. Isso significa que a demanda por pressão e cobrança também muda de perfil. Nesse sentido, o chefe tradicional, que usa muito mais da coerção do que da condução, perde mais e mais espaço. Vejam que nessa mudança da economia industrial para uma economia do conhecimento, esse é um aspecto importante. Por quê? Porque nesse novo cenário eu não tenho como garantir, mesmo com todo o nível de cobrança e de intimidação que possa existir dentro de uma empresa, que um analista de marketing, por exemplo, vai pensar mais ou se esforçar mais, a nível subjetivo, é claro, para encontrar uma solução criativa ou uma solução mais inovadora para um determinado problema. Eu não consigo cronometrar ou não consigo aferir, de fato, o quanto um gestor está mentalmente se esforçando para encontrar soluções e caminhos inovadores. Claro que as organizações criam métodos e sistemas para tentar planilhar o que é abstrato, mas a verdade é que na maioria das vezes o máximo que se consegue é burocratizar o processo e prejudicar ainda mais os resultados. Aí entra o papel do líder, que passa de mero capitão do mato, especializado em distribuir chicotadas em quem não cumpre as metas de repetição, para um capitão de equipe, alguém que deve orientar, planejar, construir uma visão e guiar as pessoas até um objetivo final. Claro que isso não quer dizer que não vai haver nenhuma pressão, porque aí seria utópico. Sempre vai existir pressão, afinal são empresas, tem competição e tem dinheiro envolvido, então sempre tem nervosismo, estresse e cobrança. Mas o que fica evidente é que o papel da pressão apenas pela força bruta e pela intimidação vão perdendo espaço nesse cenário para dar lugar a estilos de liderança que sejam mais conciliatórios e que consigam organizar suas equipes para potencializar a melhor performance de cada uma delas. Além disso, como a própria natureza do trabalho não é mais linear e previsível, mas em rede e envolvendo inúmeros fatores, garantir produtividade pela coerção e pela pressão nem sempre é o melhor caminho. Embora possa ser que, momentaneamente, esse tipo de solução pelo menos aparenta dar resultados. Mas na verdade mesmo, a gente precisa gerar mais engajamento, mais sentimento de pertencimento, mais espírito de equipe, mais senso de responsabilidade e de autonomia, o famoso empowerment, uma palavrinha que já teve muito mais na moda e hoje eu quase não escuto mais, quase não vejo essa palavra sendo utilizada.
Então o papel do líder é ser esse elemento capaz de trazer essa liga entre partes e grupos que poderiam ser naturalmente conflitantes, ou até que são estimulados a ser conflitantes. Em cenários de natureza complexa, onde o trabalho é resultado de esforços analíticos, esse papel de articulador entre os diversos setores e mesmo entre os níveis hierárquicos de uma organização é super importante. Eu já gravei alguns episódios mais antigos do Talk to Biz, onde foi falado sobre a importância também do planejamento estratégico, da visão e da promoção do diálogo entre as pessoas. Porque isso, de novo, gera engajamento. Pode parecer exagero, mas não é. Em muitas organizações, as pessoas não sabem para onde estão indo ou qual o papel que elas desempenham na busca por determinados objetivos, como elas contribuem de fato para o resultado. Tem um episódio que eu gravei, já antigo, lá de 2021, onde eu bati um papo com o professor Fernando Filardi e falamos sobre cultura do planejamento. Quem quiser dar uma olhada, Talk to Biz número 100, publicado no dia 1º de dezembro de 2021. E a gente conversou justamente sobre a cultura do imediatismo, do não planejamento, das soluções improvisadas e o quanto a ausência de uma visão de futuro e de um caminho faz com que as pessoas se percam. Também isso vai influenciar no engajamento e, óbvio, vai impactar na produtividade. O ambiente é caótico, mas cabe à liderança e à gestão organizarem esse caos e proporem um plano, onde temos etapas, objetivos, uma visão de futuro e uma linha de chegada. Nesse plano, todos vão saber o seu papel e a sua importância, sua real contribuição para o resultado final. Quando a gente não tem esses ingredientes, as pessoas, por tabela, não estarão comprometidas, não entenderão a sua própria contribuição para o todo e o sistema vai começar a apresentar falhas. E é a partir dessas falhas, com setores e processos que já não funcionam tão bem, com gargalos, com gaps que são visíveis, mas que ninguém corrige, que a gente começa a perder energia. E aí, perdendo energia, a gente vai perdendo a produtividade. Qual a motivação para se empenhar numa solução quando o profissional já sabe que o sistema como um todo pode estar corrompido e que no final a coisa não vai funcionar? E aí voltamos para o ponto inicial. Pessoas em trabalhos mais analíticos, que dependem mais do esforço mental do que do braçal, que estão inseridas em estruturas complexas, multidisciplinares e em rede, e que deveriam canalizar sua energia para pensar em soluções melhores e mais inovadoras, mas que estão desmotivadas, desorientadas, não entendem o direcionamento da empresa, não compartilham da mesma visão ou já não percebem a empresa como um sistema que de fato funcione e é capaz de entregar soluções satisfatórias, vão ser mais produtivas? Como? Nesse tipo de cenário, e ainda com gestores e líderes que apenas exercem o poder de controle, mas que são incapazes de integrar, inspirar, direcionar e planejar, não tem produtividade que resista. O que teremos será uma empresa medíocre que funciona sempre no limite mínimo de suas capacidades. Mas, como estamos falando de empresas do conhecimento e não do trabalho mecânico, o gerente capitão do mato não vai conseguir fazer muita coisa a respeito. Por quê? Numa fábrica ou numa plantação, fica muito fácil visualizar onde está o gargalo e quem está fazendo o corpo mole. Numa empresa do conhecimento, essa pergunta nunca vai ter uma resposta muito nítida. Vai ser sempre algo um tanto quanto nebuloso. E aí chegamos naquela empresa onde mudamos tudo. Pessoas, sistemas, processos, mas a coisa toda parece continuar sempre no mesmo lugar. Nesse cenário, as pessoas vão se apoiar nos gaps, os gaps vão se apoiar nas pessoas e no final das contas ninguém vai chegar nunca a uma solução. O que está faltando aí, no caso, é gestão e liderança, planejamento estratégico e direcionamento para o futuro. Assim a gente encerra a nossa longa reflexão sobre aspectos da produtividade, que eu estou chamando aí de tolices sobre produtividade. Falamos sobre sistemas de gestão, sobre modelos de gestão, sobre a ideia de aplicação da tecnologia para gerar mais produtividade e agora o papel da liderança e seu impacto na produtividade das pessoas e das equipes.
Eu espero que essa série de 3 episódios tenha contribuído aí para essa reflexão de vocês a respeito de produtividade. E na sua empresa, será que as lideranças estão contribuindo para esse cenário mais produtivo ou estão atrapalhando mais do que ajudando? E muitas empresas têm isso, né? Quando é que a empresa funciona melhor? Quando o chefe está de férias. E esse é um retrato, o quanto, de fato, o papel do líder, o papel da pessoa que está ali no comando, que deveria ser um técnico, né, como se fosse uma equipe esportiva, nesse sentido que eu estou falando de técnico, e deveria ajudar a coisa a funcionar melhor, e não ser um impeditivo para que a empresa caminhe. Façam essa análise e deixem aí nos comentários a visão de vocês e a perspectiva de vocês sobre esse ponto. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts por enquanto, porque o Google vai descontinuar a plataforma. Se você é usuário iOS, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você gosta de ouvir suas músicas, seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, ou ainda visitar o nosso canal no YouTube. Como eu já disse para vocês, todos os episódios do nosso podcast ficam disponíveis também no nosso canal no YouTube. E além disso, tem conteúdo exclusivo em vídeo. Por fim, fica aquele meu recado de sempre. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua trajetória profissional, à sua tomada de decisão. Se você de repente está exercendo um cargo de liderança, está num papel de liderança dentro da sua empresa, e aí esse episódio especificamente foi bem importante, né, para quem está ocupando um cargo de liderança hoje. Compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. Aqui a gente trabalha para entregar conteúdo de qualidade, não é conteúdo de autoajuda empresarial ou autoajuda para os negócios. Não é mimimi, não é papo furado, prometendo riqueza para ninguém, prometendo que alguém vai ficar rico com alguma técnica suprema de vendas ou de marketing digital. Aqui o negócio é sério, não tem espaço para embuste, não tem espaço para amadorismo ou para conversa fiada. Portanto, vamos ajudar a disseminar aí bom conhecimento, conhecimento de fato qualificado. Eu conto com vocês nessa tarefa, nessa missão do Talk to Biz. E é isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!